Bom dia, meu nome é Caio, eu sou designer de produtos e sou doutorando em engenharia de materiais pela USP. Na verdade, eu tenho uma dupla graduação, uma dupla titulação. Eu sou tecnólogo em materiais e sou designer de produtos também. Hoje eu trabalho pelo Fab Lab, trabalho em um Fab Lab que fica dentro do INSPER, na faculdade INSPER, onde a gente apresenta o ambiente maker para os alunos da graduação, né? Então, para muitos ali, é o primeiro contato com impressoras 3D de filamento, resina, máquinas de corte a laser, marcenaria, pintura, a parte de usinagem, a parte de eletrônica também. Então, a gente dá suporte para esse aluno quando ele entra e durante todo o curso, porque durante o curso ele vai desenvolver projetos das disciplinas que ele vai cursar e até o projeto de conclusão. Muitos dos alunos usam o Ambiente Maker para criarem os seus protótipos, criarem os seus produtos finais e ajudar, né, no trabalho de conclusão de curso também. Eu tenho 12 anos de experiência como professor auxiliar, tenho trabalho acadêmico publicado e eu acredito bastante no aprendizado pela prática, né, na prática ali, né, que é justamente o que eu venho propor aqui hoje. Eu vou trazer um problema do cotidiano, algo relativamente simples, e pretendo, né, mostrar como uma solução, como a gente pode ter uma solução utilizando tecnologia e alguns recursos que hoje o ambiente maker possibilita para a gente. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é sobre desperdício de água. Desde pequena a gente escuta que é importante economizar água, de fato é importante, mas eu quero trazer aqui informações que deixam essa questão muito mais escancarada, assim, de como isso é um problema. Então, 1 minuto de torneira aberta, você desperdiça o suficiente para hidratar uma pessoa minimamente por 2 semanas. 1 minuto de torneira aberta. Olha quanta água não é. Escovar os dentes com a torneira aberta, por exemplo, você pode estar desperdiçando até 32 litros de água. Isso é o que uma pessoa precisa beber em 16 dias. Olha que absurdo. Então, existe uma solução bem simples, na verdade, hoje no mercado, que são os arejadores de torneira, né? Então, é um equipamento que vai na ponta da torneira, você rosqueia na ponta da torneira, ali a água vem, ela se mistura com o ar e o volume de água que sai ali, ele é menor. Ele chega a ser 50% menor do que o volume sem o arejador. Então, uma torneira comum libera em média 12 litros de água por minuto. Com o arejador, isso pode cair até 6 litros de água por minuto. E o mais interessante é que com o arejador, a sensação de quem está lavando a mão não muda. Você não tem a sensação que está caindo menos água, porque a água tá vindo, porque na realidade a água está vindo misturada com ar. Isso que é a coisa legal. Então, assim, é um produto simples, que não tem um impacto para o usuário perceptível ou tão perceptível, e a economia ali é bem relevante. Então, o objetivo aqui hoje vai ser a gente modelar um arejador simples, utilizando um software de desenho, de modelagem, que é o Fusion 360, e depois a gente vai imprimir esse arejador e testar ele, né? Para imprimir, a gente vai usar uma máquina, uma impressora 3D da marca Bambu Lab. É uma marca bem consolidada no mercado, aí já tem bastante equipamentos da Bambu Lab que são reconhecidos como máquinas, impressoras 3D de qualidade. Inclusive, a gente vai usar um software dessa máquina que é o Bambu Studio para dizer para a máquina as configurações que eu quero que esse arejador seja impresso, tá? Bem, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu deixei separado os dois softwares que a gente vai usar para fazer esse arejador. Então, o software que a gente vai usar para desenhar é o Fusion 360, como eu disse anteriormente. É um software de desenho CAD. E aqui o Bambu Studio. O Bambu Studio, ele é um software que a função dele é dizer para a impressora quais são as condições que eu quero que aquele meu produto seja impresso, tá?
eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes mais à frente, mas basicamente é isso. Um a gente vai usar para desenhar e o outro para dizer as condições de impressão para a impressora. Então eu vou abrir aqui o Fusion. Então esse é o ambiente do Fusion. Ele tem muitas funcionalidades, muitas mesmo, tá? Então a gente tem a aba de projetos, design generativo, parte de renderização, animação, simulação, manufatura, enfim, desenho. A gente vai usar a aba projeto. Não é a ideia aqui explicar tudo que o Fusion pode fazer, porque não daria para fazer isso em uma aula, tá? Mas basicamente o que a gente quer fazer aqui é desenhar o arejador, tá? Então vamos lá. Então, gente, antes de começar a desenhar, é importante a gente ter noção das dimensões, das medidas que a gente quer que aquele produto tenha, tá? Então, as torneiras residenciais, basicamente, elas têm geralmente 2 diâmetros de saída ali, né? O bico dela, final ali, tem 2 diâmetros, podem ter 2 diâmetros de saída. Ou são de 22 milímetros, ou são de 24 milímetros. A minha torneira aqui, eu já medi, ela tem 24 milímetros. Então eu fiz um esboço à mão das medidas que eu quero que o arejador tenha para caber numa torneira de 24 milímetros. A ideia aqui, gente, não é eu explicar passo a passo, ferramenta por ferramenta, como que se desenha, tá? Porque isso levaria muito tempo. Mas a ideia é que vocês vejam o fluxo que é necessário para criar um produto do zero. Ou seja, a gente vai colher as medidas, a gente vai fazer um esboço 2D, do 2D a gente vai para o 3D, no 3D a gente vai refinar, né, algumas características que a gente quer que aquele produto tenha. Depois a gente vai para o fatiador dizer as condições de pressão e aí a gente vai imprimir, tá? Então vou começar aqui, ó, criando um esboço 2D em um dos planos aqui que o Fusion apresenta. Vou usar esse plano aqui. Depois eu vou usar a ferramenta círculo. Vou desenhar um círculo de 24 milímetros. E aí eu vou fazer uma extrusão, né? A extrusão é esse processo aqui, onde eu pego um desenho 2D e crio um volume para ele, tá? Então eu vou fazer esse volume aqui, né? Eu vou subir aqui até 13 milímetros, 13,5 na verdade. Essas medidas, gente, não é uma medida padronizada nem nada, é só um volume que eu achei interessante quando eu analisei a minha torneira ali, tá? Então, vou usar esse 13,5. Vou usar essa outra ferramenta que chama casca para criar aqui, deixar ela oca aqui, ó, esse cilindro aqui, ó, agora ele vai ficar oco. Eu vou deixar ele com 2 de espessura aqui. E aí eu vou criar uma rosca nessa parede aqui, que a ideia é que essa peça seja rosqueada dentro da torneira, né, na ponta da torneira. Então eu quero que essa rosca só fique só em parte aqui dessa superfície, não fique na superfície toda. Então o que eu vou fazer é criar um plano com uma distância aqui, ó, vou colocar menos 5, vou descer 5 milímetros aqui. Vou dividir essa peça nessa altura de 5. E agora eu vou criar uma rosca só nessa superfície aqui, tá? Aqui tem as configurações que eu quero para a rosca, eu vou usar essas configurações aqui. E agora eu criei a rosca, né? Agora a rosca foi feita, dá para ver bem aqui. E agora eu vou unir as duas metades que eu havia separado. E desenhei o arejador, né? A princípio ele vai ser assim. Mas aqui vocês vão reparar que aqui no fundo não tá, né, não tem como a água sair, né? Não vai ter como a água passar por aqui. Isso eu poderia desenhar, né, aquelas linhas aqui, né, a redezinha, a gradezinha para a água passar aqui. Eu poderia desenhar aqui no Fusion, porém eu vou usar um recurso lá do Bambu Studio, né? Lembrando, o Bambu Studio não é um software que é feito para você fazer edições na sua peça. Porém, ele oferece sim alguns recursos desse tipo. E para esse tipo específico, que é uma grade bem fininha, eu acho que eu usar o recurso que tem lá no Bambu Studio vai ser mais útil, vai cair bem, tá? Então vou fazer aqui, né? Terminei aqui essa parte do arejador no Fusion e continuo lá no Bambu Studio.
Mas antes, gente, eu quero mostrar que existe uma opção, caso a gente não queira desenhar, que são os repositórios de modelos, tá? Então, existem vários, né? Alguns já são consolidados, como o Thingiverse, o MakerWorld, que é o que a gente vai usar hoje, é o que eu quero mostrar, que são sites onde a comunidade Maker faz upload dos objetos que produziu e distribui de forma gratuita. Então, eu vou mostrar aqui o MakerWorld, por exemplo. Então, é um site onde tem todos esses modelos, né? Assim, são muitos modelos de todo tipo de coisa. E o que a gente pode fazer é procurar o tipo de objeto que a gente quer. Então, obviamente, eu já deixei separado para a gente agilizar aqui. Então, olha só, tem um arejador que alguém já desenhou. E o legal é que aqui a gente tem todas as informações das configurações de impressão que a pessoa usou, que é isso que a gente vai mexer lá no fatiador, no Bambu Studio. A gente tem aqui uma descrição, né? Tá, eu imagino que seja algo como russo, algum idioma que eu não conheço, tá? Mas ele está descrevendo aqui o que ele quis sobre o arejador que ele desenhou. E embaixo a gente tem a comunidade que já imprimiu a peça e está avaliando. Então a gente consegue ver fotos das peças que o pessoal imprimiu e a avaliação que eles deram. Então tem as estrelinhas, tem o texto aqui descrevendo como o que as pessoas acharam. Então o repositório pode ser uma alternativa a objetos que talvez tenham uma complexidade maior, que a gente não consiga desenhar ou não tem tempo. Então é importante saber que existe essa opção. Então eu vou baixar esse arejador aqui e vou fatiar tanto esse arejador quanto o que eu desenhei agora. Vou imprimir os dois e vou testar os dois, tá? Então, gente, aqui já no Bambu Studio, reparem que na esquerda eu tenho a pecinha que eu desenhei agora no Fusion, e aqui na direita a pecinha que foi baixada lá no MakerWorld. Tá, aqui são duas mesas de impressão, então está simulando a própria mesa física da impressora, tá? Aqui eu tenho todos os parâmetros que eu posso controlar de impressão, tá? A gente não vai mexer em muitos deles, tá? Na verdade, nem vou explicar um por um, porque isso tomaria muito tempo, mas o que eu vou mostrar é uma coisa que eu já fiz aqui, eu já deixei preparado, que é o seguinte, ó. Eu configurei de uma forma onde eu tiro a superfície superior da peça, eu tiro a superfície inferior e eu deixo só o recheio de impressão, digamos assim, ó, com uma gradezinha. Então, por isso que eu disse que era mais fácil, são só dois comandos que eu dou aqui, ó, e ele cria essa gradezinha aqui. Então, isso para a peça que foi modelada no Fusion, e aqui para a peça do repositório. Veja que as duas estão com a gradezinha, tá? Então, basicamente é isso que a gente fez aqui, tá? O software ele é bem completo, ele tem muitas funções. Então, esse é o fatiador, essa é a cara do fatiador. A gente traz o modelo que foi desenhado para cá ou que foi baixado para deixar ele pronto para impressão, tá? Então, o que eu vou fazer agora vai ser imprimir esses dois arejadores e vou testar na torneira para ver como eles se comportam, tá? Então, vou mostrar a impressão e vou mostrar o teste para vocês.
Então, gente, o que acabou de ser feito aqui foi o processo completo de design. A gente identificou um problema, desenhou e modelou essa solução, mesmo que já existente, porém foi feito, né, por nós. Então, foi modelado, foi impresso, foi testado e foi validado. Então, esse é o processo maker, né? Você identificar um problema e com as ferramentas que você tem, você conseguir a solução. Todos esses programas que eu utilizei, como o Fusion e o Bamboo Studio, você consegue utilizá-los sem precisar comprá-los, né? O Fusion ele tem uma licença educacional gratuita e o Bamboo Studio ele é gratuito. Então, eu espero que isso seja inspirador. Espero que você consiga fazer o que solucionar o problema que você queira solucionar. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu sei que fica corrido, mas a ideia aqui é mostrar que é possível solucionar coisas com as ferramentas que a gente tem e com um pouco de orientação. Tá legal? Então, fico aqui e, de novo, muito obrigado.